Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre duas palavras que para algumas pessoas ela é até parecida, né? Vontade e desejo. São bem parecidas nessas duas palavras, vontade e desejo. A vontade é aquilo que a gente tem, mas requer um pouco de esforço. Porque quando nós temos vontade de alguma coisa, nós precisamos se esforçar para conseguir fazer aquilo. A vontade é aquilo que nós temos de fazer algo. Então requer esforço da nossa parte. E o desejo é o resultado daquilo que nós esperamos. Porque pela vontade que nós temos de conseguir algo ou fazer algo, nós vamos ter o resultado, que é exatamente o desejo. Se a gente tem vontade de ter saúde, de estar em forma, a gente precisa se esforçar um pouco, né? Fazer atividade física, porque o nosso desejo é ter saúde. Se nós temos vontade de conseguir algo, uma prosperidade, comprar um carro, uma casa, nós temos vontade? Sim. Precisamos se esforçar para conseguir algo, porque o nosso desejo é conseguir algo para nós. Precisamos ter a vontade de lutar, de trabalhar. E eu queria falar sobre duas pessoas na Bíblia que tiveram vontade e tiveram desejo. E fizeram as duas coisas, tiveram as duas coisas. Uma foi a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha vontade de tocar na orla de Jesus. Ela tinha essa vontade. Mas ali foi preciso ela se esforçar, enfrentar a multidão para se aproximar de Jesus e tocar nele. Essa era a vontade dela, de tocar na orla de Jesus. Mas o desejo dela era ser curada. Ela dizia para si mesma: se eu tocar na orla de Jesus, na roupa de Jesus, eu serei curada. Então ela já tinha a esperança e a fé e o desejo de ser curada. Então a vontade dela exigiu dela esforço, um pouquinho de sacrifício para se aproximar de Jesus. Porque por onde Jesus passava, uma multidão o acompanhava. E ela sabia que precisa um pouquinho do esforço dela. Ela tinha vontade de tocar em Jesus, mas o desejo dela era ser curada. E com o esforço dela, a vontade de tocar em Jesus, foi possível ela tocar em Jesus. E o desejo dela de ser curada também foi realizado. Porque quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. E Jesus disse para ela: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então a gente vê que a vontade de tocar em Jesus e o desejo de ser curado estavam juntos no coração dela. Outra pessoa que também teve a vontade foi Zaqueu. Zaqueu tinha vontade de conhecer Jesus, ele tinha aquela curiosidade. E como multidões acompanhavam Jesus, quando Jesus ia passando ali no caminho, Zaqueu subiu em cima da árvore, ou seja, foi preciso ele se esforçar um pouco, né? Um pouquinho de sacrifício, né? De subir na árvore, porque ele era de pequena estatura. Então a vontade dele de conhecer Jesus era grande. Eu quero conhecer este homem que tanta gente fala, né? E a vontade dele era conhecer. E quando Jesus viu Zaqueu ali em cima da árvore, Jesus disse: Zaqueu, desça da árvore, porque me convém entrar na sua casa hoje. E Jesus entra na casa de Zaqueu
E aí Zaqueu agora tem um desejo. E ele diz qual era o desejo dele. Ele diz: a partir de agora, eu vou vender tudo que eu tenho. Metade eu vou dar aos pobres. E a outra metade eu vou devolver a quem eu defraudei. Vou devolver 4 vezes mais. Esse foi o desejo de Zaqueu de agora ser um homem justo. A palavra Zaqueu significa justo. Mas Zaqueu só passou a ser justo quando conheceu Jesus. Ele teve a vontade de conhecer Jesus. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, na vida de Zaqueu, agora aquela vontade que ele tinha passou a ser agora um desejo de ser justo, de andar nos caminhos do Senhor. E o desejo de Zaqueu fez com que Jesus dissesse o seguinte: olha, nesta casa houve arrependimento, houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Que nós possamos ver qual é a nossa vontade, qual é o nosso desejo. Se eu tenho uma vontade de algo e você tem uma vontade de alguma coisa, precisamos se esforçar para conseguir, porque o nosso desejo é o resultado daquilo que nós também se esforçamos, mas o nosso desejo é que a nossa fé esteja em primeiro lugar, que o nosso desejo seja realmente confiar nesse Deus maravilhoso. Assim como a mulher do fluxo de sangue tinha um desejo de ser curada, e ela disse: se eu tocar em Jesus, eu serei curada. Então era o desejo dela de ser curada. Mas foi preciso que a vontade dela fizesse com que ela se esforçasse para tocar em Jesus. Assim foi Zaqueu. A vontade de Zaqueu de conhecer Jesus foi grande. Ele subiu numa árvore e depois veio o desejo de agora ser um homem justo, porque ele sentiu a presença de Deus, de Jesus, na vida dele. Que nós possamos ver quais são as nossas vontades e os nossos desejos. Que Deus te abençoe. E amanhã estaremos aqui mais uma vez trazendo uma mensagem vinda de Deus para os nossos corações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém.